E se eu te dissesse que a sua vida não termina aqui? Não, eu não estou falando só sobre céu ou inferno. Eu estou falando de algo muito mais profundo. Você vai ser transformado. Seu corpo vai ser transformado. Sua natureza vai ser completamente renovada. E aqui vem um detalhe muito interessante que ninguém percebe. Se o seu destino é celestial, por que você ainda vive como alguém preso às coisas terrenas? Por que você ainda vive lutando contra as mesmas coisas, pensando como o mundo pensa, decidindo como se Deus não fosse o centro da sua vida? E se esse vazio que você sente não for falta de algo aqui, mas um sinal que você foi feito para outro mundo? Porque a Bíblia revela que a salvação ainda não foi terminada. Ela é uma obra que ainda será consumada. Bom, hoje nós vamos falar sobre a última lição do primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical de 2026. Eu sou o pastor Eliezer Nunes, seja bem-vindo ao meu canal, aqui onde nós estamos toda semana comentando as lições da Escola Bíblica Dominical para adultos e para jovens. Então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos estudos da Palavra de Deus. E se esse conteúdo já tem sido interessante para a sua vida, fica comigo até o final desse vídeo, porque esse vai ser um fechamento muito forte da lição para todos nós. Texto principal da nossa lição de hoje. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. 1 Coríntios 15, 49. Resumo da lição. A certeza da glorificação final nos impulsiona a viver como cidadãos celestiais, mesmo em um mundo em desordem. Bom, a salvação, ela não termina na nossa conversão. Ela não termina quando você aceita Jesus. Ela não termina nem no processo de santificação diário que todo cristão experimenta por ação do Espírito Santo. Existe uma etapa final para a salvação, que é a glorificação. Isso significa que Deus ainda não terminou a obra em você. E aqui está um ponto-chave para você, jovem, no início dessa lição. Quem entende o fim da história, vive diferente agora no presente. Porque se você sabe que vai viver eternamente com Deus, a sua vida hoje não pode ser vivida de qualquer maneira. Vamos ao primeiro tópico da nossa lição de hoje. Do terreno ao celestial. A corrupção dará lugar à incorrupção. A palavra de Deus nos ensina que o corpo que possuímos hoje está marcado pela corrupção, ou seja, isso significa que ele é limitado, frágil, passageiro, ele envelhece, adoece, sente dores, se desgasta e, inevitavelmente, ele caminha para a morte física. Essa condição do nosso corpo não faz parte do plano original de Deus, é uma consequência direta da queda no Éden. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, apresenta essa realidade que vivemos como transitória, ao afirmar que o que hoje é semeado na corrupção será ressuscitado em incorrupção. O que é fraco será revestido de poder, e o que é mortal se tornará imortal. Isso revela que a salvação não é apenas espiritual, mas ela envolve a redenção completa do ser humano, inclusive do corpo. Curiosamente, a própria ciência confirma essa realidade, ao observar que o corpo humano está em constante processo de desgaste. Com o passar do tempo, as estruturas celulares se deterioram, acumulam danos e perdem sua capacidade de regeneração. Ou seja, biologicamente, o ser humano já nasce com um processo de decadência em andamento. Aquilo que a ciência descreve hoje e descobre em laboratório, a Bíblia já revelava há milênios. O corpo está sujeito à corrupção e à finitude. Diante disso, essa verdade confronta diretamente os valores da cultura atual, especialmente entre os jovens, porque nós vivemos em uma geração que idolatra o corpo, a aparência, a estética, onde a imagem muitas vezes vale mais do que a essência. As redes sociais intensificaram muito essa realidade e elas até impõem padrões irreais para estimular a comparação constante entre as pessoas, levando muitos jovens a viverem presos na ansiedade, na necessidade de aceitação. No entanto, a perspectiva que a palavra de Deus nos ensina é completamente diferente. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, nós somos lembrados de que Deus não vê como o homem vê. Deus olha para o coração. Da mesma forma, 1 Pedro 3, 3 e 4, vai ensinar que a verdadeira beleza não está no exterior,
mas no interior por um caráter moldado por Deus. O apóstolo Paulo reforça essa verdade quando ele afirma dessa forma, que embora o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Está lá em 2 Coríntios 4:16. Aqui a gente encontra um princípio teológico profundo, porque enquanto o corpo caminha para a decadência, para a morte, para a degradação física, ele está se decompondo diariamente, a nossa nova vida em Cristo está em uma constante transformação progressiva. Nós vivemos então essa tensão entre o nosso presente e o futuro, porque já fomos regenerados, ou seja, gerados de novo pelo Espírito Santo, como já comentei em outras lições aqui com vocês. Mas nós ainda estamos aguardando a redenção completa do nosso corpo físico. Por isso que o corpo atual não é o estado final do cristão, mas ele é uma realidade provisória diante da glorificação que está por vir nas nossas vidas. Uma aplicação prática para nós, e é libertador saber isso, é que você, jovem, não pode construir a sua identidade em cima de algo que está se desgastando todos os dias. A sua aparência não define o seu valor. O seu corpo atual não determina o seu destino. Isso não quer dizer que devemos negligenciar os cuidados com o nosso corpo. Afinal, ele é o templo do Espírito Santo. Mas devemos ter bem claro a perspectiva correta. O nosso corpo não é o centro da nossa identidade como pessoa. Quando essa verdade é compreendida, ela muda nossa forma de viver, porque em vez de buscar validação e aprovação das pessoas, o jovem passa agora a viver à luz da aprovação de Deus. E em vez de investir apenas no seu exterior, passa a priorizar as coisas que são eternas, a sua vida espiritual, o seu caráter, a sua comunhão com Deus. Aí nós entendemos que a santidade vai muito mais além da nossa aparência, que o caráter pesa diante de Deus muito mais do que a estética. E a eternidade é mais importante do que qualquer padrão de vida do mundo hoje em dia. Quando você entende que há um corpo glorificado que te aguarda lá no céu, você aprende então a viver com equilíbrio, sem idolatria pelo físico, sem viver em função da aceitação das pessoas. Você passa a cuidar mais da sua alma do que da sua imagem. Segundo tópico deste item, alma vivente e espírito vivificante. O apóstolo Paulo aprofunda ainda mais esse entendimento ao apresentar um contraste entre Adão e Cristo. Ele afirma que Adão foi feito alma vivente, ou seja, recebeu a vida, mas Cristo é o espírito vivificante, ou seja, Cristo é aquele que dá a vida. Essa diferença é fundamental para a gente compreender, então, como é a nossa identidade espiritual. Todos nós nascemos ligados a Adão, o primeiro homem criado por Deus. Herdamos dele uma natureza pecaminosa, inclinada para o pecado, marcada pela fragilidade, pela limitação e principalmente pela separação de Deus. É a condição natural do ser humano desde o seu nascimento. No entanto, quando alguém está em Cristo, ele passa a ser participante de uma nova realidade espiritual. Cristo não apenas nos dá uma nova chance, mas ele produz em nós e nos dá uma nova natureza. Isso significa, jovem, que você, cristão, não está mais preso ao seu passado, às suas falhas ou até mesmo à sua velha identidade antes de conhecer a Cristo. Em um mundo onde as pessoas são rotuladas por seus erros, traumas ou as escolhas do passado, o Evangelho nos traz uma libertação poderosa. Você não é definido por quem você foi, mas você é definido por quem você é em Cristo Jesus. A nova vida que vem de Cristo, ela transforma a nossa mente, o nosso coração e nos dá uma nova direção na nossa vida. Jesus não apenas nos perdoa, ele nos transforma. Agora eu quero te convidar a refletir nesse ponto que eu quero que você guarde no seu coração. Entra um ponto filosófico importante dentro da cosmovisão cristã, a questão da finitude humana. Você já parou para pensar sobre isso? Diferentemente de Deus, que é eterno, infinito, autoexistente, porque sempre existiu, o ser humano é finito por sua natureza. Isso significa que ele não possui vida em si mesmo, mas ele depende de Deus para existir. A finitude não é apenas uma limitação física, dizer que estamos
prestes a morrer, por exemplo, mas ela é uma condição ontológica, ou seja, ela faz parte do nosso ser, da nossa natureza humana, porque nós somos criaturas e não criador. Muitos filósofos cristãos, ao longo da história, destacaram que a finitude revela duas verdades profundas na nossa vida. Primeiro, a nossa dependência de Deus, e segundo, a nossa incapacidade de encontrar sentido pleno da vida em nós mesmos. Você já viu alguém que está passando, ou quando se diz que alguém está em uma crise existencial? O que é crise existencial? É quando o ser humano se desconecta de Deus, porque ele está tentando encontrar algo infinito dentro de algo finito, que é o próprio ser humano. É por isso que nada neste mundo satisfaz completamente, nem sucesso, nem prazer, nem reconhecimento. Agostinho de Hipona disse certa vez: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto ele não repousa em ti. E aqui está o ponto central do Evangelho. Cristo é o Espírito vivificante. Ele introduz o ser humano em uma nova realidade. Ele nos comunica, ele nos dá vida espiritual, vida eterna. Uma vida que não está limitada à nossa finitude natural. Em outras palavras, em Cristo, o finito se conecta com aquilo que é eterno. Para você, jovem, isso tem uma implicação profunda, porque muitas pessoas vivem tentando preencher o vazio da sua alma com coisas passageiras, como status, aparência, relacionamentos, prazer momentâneo. Mas este vazio, na verdade, é o reflexo da nossa finitude humana, da nossa limitação, tentando lidar com uma sede da eternidade que tem dentro de nós. A palavra de Deus diz que Deus colocou a eternidade dentro do ser humano. Então, dentro deste nosso corpo físico finito, há um espírito que anseia pela eternidade. Por isso que as coisas limitadas da terra não suprem a necessidade eterna do ser humano. É por isso que quando alguém entende que Cristo é o Espírito vivificante, tudo muda. Ele deixa de buscar a vida em coisas que não podem se sustentar e passa a viver conectado à fonte de vida verdadeira. Isso vai se manifestar no nosso dia a dia, na forma como que você lida com o pecado, na forma como você escolhe o que consumir, por exemplo, o tipo de ambiente que você frequenta, as decisões que você toma quando ninguém está te vendo. Viver como alguém que recebeu vida de Cristo é rejeitar a lógica do mundo e abraçar a lógica do reino de Deus. Terceiro ponto desse item: o homem terreno e o homem celestial. A Bíblia revela que nessa vida nós carregamos a imagem do homem terreno. Isso explica o conflito interno que todo cristão enfrenta. Existe uma luta constante entre a velha natureza e a nova vida em Cristo. O jovem principalmente sente isso de uma forma mais intensa. O desejo de agradar a Deus, mas também a presença das tentações. A vontade de viver em santidade, mas a pressão do mundo e do ambiente ao redor. A consciência daquilo que é certo, mas por mesmo tempo uma inclinação para aquilo que é errado. Esse conflito não é sinal de fraqueza espiritual, mas é uma evidência de que dentro de nós há uma batalha acontecendo. No entanto, a grande esperança apresentada pela palavra de Deus é que esse conflito não será eterno. Vai haver um momento em que nós seremos plenamente transformados à imagem de Cristo. Não haverá mais luta contra o pecado, não haverá mais culpa, nem contradições internas. Nós viveremos em perfeita comunhão com Deus, seremos restaurados. Essa é a promessa do que a Bíblia chama de glorificação. O autor dos Hebreus nos orienta a olhar para Jesus, porque ele suportou as contradições dos pecadores. É por isso que você, jovem, não pode se deixar definir, por exemplo, pelas suas quedas momentâneas ou pelas lutas que você enfrenta hoje. Você precisa entender que você está passando por um processo. Deus ainda não terminou a obra na sua vida. Falando numa linguagem jovem, então, segura essa pedrada. Você não é o seu erro, você não é a sua queda. Você não é a sua luta, você não é o seu momento. Você é alguém que está sendo transformado por Deus. Isso muda completamente a forma como você vê, como você se vê e como você reage diante das suas falhas. Em vez de desistir, você deve perseverar. Em vez de se condenar, você deve se levantar. Em vez de se acomodar,
você precisa buscar crescer em Deus. Porque se você sabe que o seu destino é celestial, as suas decisões não podem ser apenas baseadas no presente. O jovem cristão precisa aprender a fazer escolhas com base na eternidade. Aquilo que envolve dizer não para as coisas que afastam de Deus e sim para aquilo que edifica, mesmo quando isso vai contra a cultura atual e o politicamente correto até das redes sociais. Segundo tópico da nossa lição, uma nova ordem no cosmos, o rio puro de água viva. A Bíblia revela que a salvação não alcança apenas o ser humano, mas toda a criação. Isso é algo que muitos jovens ainda não perceberam. O pecado não afetou apenas o coração humano, mas ele desorganizou toda a estrutura do universo. Romanos capítulo 8, Paulo afirma que a criação geme como se estivesse esperando com dores de parto o dia da sua libertação. Isso significa que existe uma crise cósmica em andamento. O mundo está em desordem, não apenas no aspecto social, por exemplo, ou moral, mas estrutural e principalmente espiritual também. Dentro desse cenário, Apocalipse 22 apresenta para nós uma imagem poderosa, você pode ler depois, um rio puro de água viva que flui diretamente do trono de Deus. Isso não é apenas uma figura poética, mas é uma revelação profunda. Esse rio simboliza a presença contínua, abundante, restauradora de Deus, que opera de uma forma sem interrupção. Diferentemente do rumo que esse mundo está tomando, onde tudo é escasso, contaminado pelo pecado, instável, onde tudo é fluido, na eternidade tudo flui de uma forma pura, perfeita e inesgotável. Jesus já havia antecipado essa verdade em João 7, quando ele disse assim que aquele que cresce nele, do seu interior, do interior dessa pessoa, fluiriam rios de água viva. Isso se refere ao Espírito Santo, ou seja, aquilo que nós vamos ver plenamente lá na eternidade já começa aqui hoje, de uma forma parcial dentro de nós. Isso muda como a gente vai enxergar então a nossa vida espiritual. A pergunta que eu faço agora é provocativa. Se há um rio de vida dentro de você, por que você ainda vive como alguém seco espiritualmente? Muitos jovens vivem cercados de distrações, espiritualmente vazios. Consomem muita informação, mas não são preenchidos. Eles estão conectados com tanta coisa, mas estão desconectados de Deus. A aplicação prática que eu deixo para você aqui é essa. Você precisa parar de ficar bebendo da fonte deste mundo e começar a viver como alguém que carrega uma fonte dentro de si. Isso envolve desenvolver a sua vida particular com Deus, na oração, na palavra, na comunhão, no seu relacionamento com a igreja de Deus, não como uma obrigação, mas como uma necessidade da sua vida diária. Porque quem experimenta essa água não consegue mais viver da mesma forma. Segundo tópico, produção de vida verdadeira. Apocalipse 22 apresenta ainda uma das imagens mais profundas de toda a Escritura, a árvore da vida, e que essa árvore estaria plenamente acessível. Aquilo que foi perdido lá no Gênesis, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, agora é restaurado de uma forma definitiva. O processo da vida plena, que antes estava bloqueado, agora é liberado para aqueles que são salvos. Isso revela que o plano de Deus nunca foi apenas perdoar o homem, mas restaurar o homem completamente e devolver para ele a vida na sua plenitude original. Essa árvore produz fruto continuamente, como diz lá na Bíblia, mês após mês, e as suas folhas são para a cura das nações. Isso aponta para uma realidade onde não há escassez, não há desgaste, não há dor emocional, nem vazio existencial. Estar diante da árvore da vida é a manifestação de uma vida que flui diretamente de Deus, sem interrupção, sem corrupção e sem limites. Tudo aquilo que hoje a gente busca, a paz, um sentido na vida, santificação, satisfação, estabilidade, tudo isso vai estar plenamente realizado na nossa comunhão eterna com o Senhor. Agora, olhando para essa passagem bíblica que aponta para esse futuro da nossa salvação, quando estivermos no céu, não tem como não analisar um contraste, um paradoxo com a realidade do mundo hoje. O mundo oferece hoje prazer imediato, entretenimento constante,
validação social e experiências intensas. Mas nenhuma dessas coisas sustenta a alma do ser humano. Pelo contrário, muitas vezes elas aumentam ainda mais o vazio que se tem. Isso acontece porque o ser humano foi criado para viver daquilo que procede de Deus e não de substitutos temporários. Quando tentamos viver desconectados da fonte verdadeira, nós entramos em um ciclo de insatisfação constante. E é exatamente isso que as palavras de Jesus em João capítulo 6, versículo 57, querem ensinar para a gente. Jesus disse assim: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Ou seja, isso revela que a verdadeira vida não vem de fora, mas vem de uma comunhão profunda com Jesus Cristo. Assim como o alimento sustenta o nosso corpo, Cristo sustenta a nossa alma. Não é possível a gente ter vida espiritualmente sem se alimentar de Cristo. Uma aplicação prática e direta para isso é confrontadora, porque a gente pergunta assim: o que você tem buscado na vida? Do que você tem alimentado a sua alma? Você sabia que nunca na história da humanidade as pessoas tiveram tanto acesso à informação? Pois mesmo assim, a gente vive uma época em que nunca as pessoas estiveram tão sem sentido, em vazio existencial nas suas vidas. Porque muitos jovens estão se alimentando de conteúdo de rede social, de emoções passageiras, de relacionamentos superficiais e por isso continuam vazios. Mas Jesus deixa claro, só existe vida verdadeira para quem se alimenta dele. É por isso que quando a gente entende essa verdade, nós deixamos de viver das migalhas emocionais que o mundo, o entretenimento, a cultura oferecem para nós e passamos a buscar uma vida sólida em Cristo. Isso é desenvolver uma rotina espiritual, onde a gente aprende a valorizar a palavra de Deus, a oração, o nosso tempo de busca da presença de Deus, e não apenas um costume, uma tradição religiosa, mas é uma necessidade diária para a nossa vida. Por isso que no final, a grande verdade que eu quero deixar para você é essa: quem se alimenta do mundo continua com fome, mas quem se alimenta de Cristo encontra vida de verdade. Terceiro tópico: Deus como centro para sempre. Apocalipse 22 diz que na eternidade vai haver algo ainda mais profundo. O trono de Deus vai estar no centro de tudo. Isso significa que toda a realidade eterna é organizada em torno de Deus. Ele não é apenas o centro da vida, ele é o centro de toda a existência. Não haverá mais noite, nem necessidade de luz natural, porque o próprio Deus vai iluminar tudo. Isso mostra que na eternidade não vai haver mais confusão, nem desordem, nem prioridades invertidas como vemos hoje. Agora observe o contraste com o mundo que a gente vive hoje, Brasil, século XXI. Vivemos numa cultura antropocêntrica, onde o ser humano se coloca no centro de tudo, onde o eu se tornou a referência, as minhas vontades, os meus desejos, as minhas opiniões, a minha verdade. Isso gera uma vida desorganizada. Quando o homem ocupa o lugar de Deus, tudo entra em desordem. Por isso que o Evangelho de Jesus nos ensina que as nossas decisões não devem ser mais baseadas no que nós queremos, mas naquilo que Deus quer. Os nossos valores não vêm da cultura da sociedade, mas eles vêm da palavra de Deus. A nossa identidade não vem da opinião dos outros, mas ela vem daquilo que Deus diz sobre nós. Deixa eu te dizer algo muito sério agora. Se tudo o que vimos é real, se existe uma nova criação, se existe uma vida plena em Deus que nós podemos viver, se Deus vai ser o centro de tudo na eternidade, então isso não pode ficar só na área do nosso conhecimento. Precisa se tornar uma decisão prática da nossa vida. E é o que a gente vai estudar na última parte da lição de hoje. Mas antes da gente ir para esse tópico, eu quero te pedir, deixe o seu like, o seu comentário aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, ajude a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, para que assim o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e mais jovens vão ter acesso aos nossos estudos aqui da Palavra de Deus toda semana. Agora preste atenção nessa pergunta que eu vou te fazer. Como viver hoje uma realidade que ainda vai se cumprir na eternidade? Bom, como que eu posso viver aqui na Terra com a mentalidade do céu? Porque não adianta saber para onde nós estamos indo, no caso para o céu, se você continua vivendo como se não soubesse o seu destino eterno. E é isso que eu quero falar com você agora. Como viver um futuro glorioso num presente trabalhoso, que é o que nós temos hoje. Primeiro ponto,
vivendo como glorificados. A esperança da glorificação não é apenas uma doutrina futura, ela é uma verdade que precisa transformar a forma como nós vivemos hoje. A Bíblia não apresenta a vida cristã como uma espera passiva pelo céu, mas uma antecipação ativa daquilo que ainda virá. Em Romanos 8:23, o apóstolo Paulo afirma que possuímos já as primícias do Espírito Santo. Ou seja, é uma antecipação daquilo que vai ser pleno na eternidade. Isso significa que, de certa forma, o céu não é apenas um destino, ele já começou aqui, dentro de nós. Quando o apóstolo Paulo escreve em Colossenses 3 que nós somos ressuscitados com Cristo, ele não está falando apenas de algo futuro, mas de uma realidade presente que já começou hoje. Em Cristo nós já morremos para o pecado, já ressuscitamos para uma nova vida e fomos inseridos numa nova dimensão espiritual, porque agora eu e você somos filhos de Deus. Isso muda a maneira como a gente deve enxergar a nossa própria vida. É exatamente aqui que uma reflexão profunda surge. Eu gosto muito de C.S. Lewis e ele falou assim certa vez: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Ou seja, essa frase revela algo poderoso. Essa sensação que a gente tem de que falta alguma coisa, esse vazio que nada no mundo pode preencher completamente, não é um problema, é um sinal. É uma evidência de que você não foi criado apenas para essa realidade física, humana, materialista. Você foi criado para algo maior, que é eterno e é celestial. Viver como glorificado, como a lição está falando, não significa viver perfeitamente, em estado de perfeição aqui na Terra, porque isso é impossível, mas é termos a consciência dessa identidade. Significa alinhar a minha vida prática com aquilo que eu sou em Cristo. O problema de muitos jovens hoje na igreja não é a falta de conhecimento, mas é uma desconexão entre a identidade e o comportamento. Eles sabem que pertencem a Deus, mas eles vivem ou querem viver como se ainda pertencessem ao mundo. É por isso que eu confronto você nesse momento. Se você foi chamado para a eternidade, suas escolhas não podem ser guiadas apenas pelo imediato. Isso envolve decisões simples, como as coisas que você vai consumir, o que você assiste no celular, por exemplo, com quem você anda, e até decisões mais profundas, como um propósito de vida e o seu posicionamento espiritual. Você não foi criado para viver neste mundo. O jovem que entende que carrega dentro de si essa realidade espiritual e celestial passa a viver com uma consciência de propósito e responsabilidade. Ele deixa de viver por impulso e passa a viver pela convicção. Ele deixa de se guiar apenas por aquilo que sente, mas por aquilo que ele sabe e entende, pela verdade que ele crê que é Cristo, porque Jesus é a verdade. Porque no final, meu querido, a maior questão da nossa vida é aonde vamos passar a eternidade. E eu quero te dizer uma coisa, e a sua vida hoje é um reflexo do lugar para onde você está indo. Segundo ponto, sendo canais de água viva. Ou seja, para mim, viver um futuro glorioso aqui no meu presente, primeiro eu vou viver como alguém que já foi glorificado por Deus, que já vive uma nova vida, aspirando às coisas eternas. Segundo, eu vou viver sendo um canal de água viva. E o que é isso? Se na eternidade existe um rio que flui do trono de Deus, no presente, hoje, esse rio começa a fluir dentro de nós, por meio do Espírito Santo. Jesus declarou que rios de água viva fluiriam no interior daquele que cresce nele. Isso significa que a vida cristã não é só sobre receber, é sobre transbordar. O problema é que muitas pessoas hoje querem ser apenas recipientes e não canais. Eles querem receber de Deus, mas não querem viver para Deus. Uma coisa é diferente da outra. Eles querem sentir a presença de Deus, mas não querem ser instrumentos de Deus. No entanto, o propósito do Espírito Santo para nós não é apenas nos encher, mas é nos usar. Nós vivemos em um mundo marcado pela desordem, pela dor, pela violência, pelo vazio. Pessoas estão emocionalmente quebradas, fragilizadas, espiritualmente secas e afastadas de Deus. E existencialmente elas estão perdidas. É nesse cenário que Deus levanta homens e mulheres jovens como você para serem canais de vida. Não pessoas perfeitas, mas simplesmente pessoas disponíveis.
Não são pessoas impecáveis, mas são pessoas cheias do Espírito Santo. A aplicação que eu deixo para você aqui é muito forte. Você precisa parar de viver apenas para si mesmo. Deus quer usar a sua vida. No seu ambiente, na escola, na faculdade, no seu trabalho, nas redes sociais, você pode ser um canal de vida. Às vezes, uma palavra, um gesto simples, uma atitude, uma postura diferente já é suficiente para impactar a vida de alguém. Mas isso só acontece quando você está conectado com a fonte que é Cristo. Quem não se enche não tem como transbordar. Por isso, vida com Deus não é opcional, é essencial. O jovem que anda com Deus não apenas está sobrevivendo espiritualmente, mas ele influencia, ele transforma, ele impacta todo o ambiente ao redor de onde ele vive. E o terceiro tópico desse item, que é o último da nossa lição, é fantástico. Aqui a gente podia fazer vários e vários vídeos. Com certeza eu vou fazer mais conteúdo sobre esse assunto aqui no canal. Pode esperar. Que é o seguinte: uma mentalidade teocêntrica num mundo antropocêntrica. Ou seja, teocêntrica quando Deus é o centro. Antropocêntrica quando o homem é o centro. Um dos maiores desafios da atualidade é viver com Deus no centro da sua vida, num mundo que colocou o ser humano no centro de tudo. A cultura contemporânea, ela repete muitas maneiras, de muitos jeitos, a mesma mensagem. Você já deve ter visto isso de uma forma subliminar. Siga o teu coração, faça o que te faz feliz, se priorize, se ame acima de tudo. Preste atenção. A sua vida é o que mais importa. Você é quem escreve o seu próprio destino. Bom, à primeira vista, isso parece bonito, tem um tom de liberdade, parece autonomia, parece uma força pessoal, motivação. Mas, biblicamente falando, essa lógica está completamente invertida. Porque o reino de Deus não começa com o homem no centro, mas ele começa com Deus no centro de tudo. E aqui está a grande tensão do tempo que a gente vive. O mundo diz que a vida encontra sentido quando tudo gira em torno do meu eu. A Bíblia ensina que a vida só encontra sentido quando tudo gira em torno de Cristo. Romanos 12:2 nos chama a atenção para a gente não se conformar com esse mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso significa que o cristão não pode apenas seguir o fluxo da cultura, ele precisa discernir que é uma disputa pela centralidade acontecendo dentro dele. No fundo, não é uma pergunta apenas moral, isso é certo ou é errado, mas ela é uma pergunta espiritual e existencial. Quem ocupa o centro da sua vida? Porque toda a vida humana se organiza ao redor de um centro. Sempre existe algo ocupando o lugar mais alto. Pode ser Deus, pode ser o ego, pode ser o dinheiro, pode ser prazer, pode ser a aprovação dos outros, pode ser ostentação social, ou pode ser até mesmo um sonho, que é um desejo que a pessoa tenha. Mas ninguém vive sem ter um centro na sua vida. Textos como Colossenses 1:16 e Romanos 11:36 mostram que todas as coisas existem por ele e para ele. Isso nos ensina que a criatura só funciona corretamente quando ela está orientada pelo seu Criador. Quando o homem tenta se tornar o centro absoluto da sua existência, ele entra em desordem, porque assume um lugar que nunca foi seu. O pecado, na sua essência, não é só quebrar regras. O pecado é uma desordem de amores, é uma inversão de ordem da realidade. Em vez de amar a Deus acima de tudo e, a partir dele, organizar o restante da nossa vida, o ser humano passa a amar a si mesmo acima de tudo e tenta submeter Deus e todas as outras coisas aos seus próprios desejos. Entendeu a inversão de valores? O ser humano foi criado para adorar e não para ocupar o lugar de ser adorado. Ele foi criado para receber sentido e não para inventar sozinho um sentido último da existência. Por isso que quanto mais o ser humano tenta ser Deus de si mesmo, mais ele se fragmenta e se destrói interiormente. A cultura de hoje diz, seja o centro, mas o resultado de tudo isso tem sido o quê? A era da ansiedade, da depressão, da confusão de identidade, de vazio existencial e exaustão. Por isso, até mesmo muitos jovens têm até tirado as suas vidas, outros têm se afogado nas drogas, na imoralidade. Por quê? Fuga da realidade. Sabe por quê? Porque o ser humano não floresce quando ele entroniza o eu, ele se perde. Este peso, este fardo, este jugo de ser o centro,
eu e você não temos condições de carregar. Nós não fomos feitos para isso. É por isso que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu os aliviarei. O mundo afirma que colocar Deus no centro limita a liberdade humana, mas a verdade bíblica é completamente o contrário. Somente quando Deus está no centro é que o ser humano finalmente encontra a sua verdadeira liberdade. Isso parece um paradoxo, né? Porque a lógica humana, ela pensa que liberdade é ausência de governo, beirando um anarquismo. Mas na visão cristã, liberdade não é fazer qualquer coisa. O que é liberdade, então, numa perspectiva bíblica? Liberdade, numa perspectiva cristã e bíblica, é funcionar segundo o propósito para que a gente foi criado. Por exemplo, um peixe não é livre fora d'água. Um ramo não é livre se ele está longe da árvore a qual ele faz parte. E assim, o ser humano também não é livre quando está longe de Deus, fora do centro divino. O ser humano até pode fazer escolhas, mas ele continua escravo do pecado, escravo do seu ego, escravo da vaidade, escravo das paixões desordenadas, que a Bíblia chama de concupiscência. Quando Deus ocupa o centro, o homem não é diminuído, ele é realinhado com a vontade de Deus. Ele deixa de tentar ser aquilo que não foi criado para ser e passa a viver segundo a verdade do seu próprio ser. Que coisa maravilhosa. Por isso, viver assim, dessa forma, é nadar contra a correnteza. É dizer não quando todos estão dizendo sim. É escolher a santidade quando o mundo está normalizando o pecado. É recusar a lógica do eu mereço, eu quero, eu sinto, eu preciso. Quando isso entra em choque com a vontade de Deus, deve ser relegado. É viver para agradar ao Senhor, mesmo quando isso não gera aplauso social ou dos nossos amigos. E aqui está a batalha mais profunda que o cristão enfrenta. Não é apenas contra pressões externas, mas é contra a nossa tendência interna que eu e você temos de colocar a nós mesmos no centro o tempo todo. Por isso que a nossa lição diz assim: por isso os valores do mundo são outros, suas prioridades são diferentes, seu estilo de vida é distinto e as suas decisões seguem outra lógica. Então, a salvação, como nós estamos vendo, não é só sobre o passado, não é só sobre o presente, mas é também sobre um futuro glorioso que Deus preparou. Quando você sabe para onde teus pés estão indo no amanhã, você muda sua forma de viver no dia de hoje. Vamos à nossa conclusão? A salvação não é apenas uma realidade passada ou presente, mas também uma promessa futura gloriosa. Ela será plenamente consumada na glorificação do crente e na renovação de toda a criação. Isso nos impulsiona a viver com propósito, santidade e esperança. Jovens cheios do Espírito Santo vivem com os olhos voltados para a eternidade e os pés firmes no presente. Mesmo em meio às lutas, dúvidas e desafios, sabemos para onde estamos indo. Nossa caminhada tem direção. Estamos indo ao encontro da glória que nos está prometida em Cristo. Que lição maravilhosa! E assim nós encerramos o primeiro trimestre do ano de 2026. Deus abençoe sua vida. Na semana que vem estaremos iniciando um novo trimestre. Espero que você continue aqui acompanhando o nosso conteúdo, compartilhando com seus amigos. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário aqui embaixo. Até lá, Deus te abençoe.